Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes, se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.